Opa! Economia! E agora? Por trás de uma imagem que você vê na televisão, ouve no rádio, acompanha pela internet, tem muitas das vezes, quase sempre mesmo, a figura de um assessor de imprensa, de um assessor de comunicação. O mercado, ele dita moda, o mercado, ele dita comportamento. O mercado é também algo que a gente tem que discutir sobre a assessoria de comunicação, sobre a assessoria de imprensa. O que esses profissionais fazem para levar um produto para a venda, mas para aquele produto chegar até a venda, consolidar uma marca, consolidar um perfil. Nosso programa de hoje fala sobre assessoria de comunicação, assessoria de imprensa. Eu tenho a honra de receber aqui a jornalista Deise Silva. Deise, satisfação, viu? Recebê-la, você que é nossa parceira aqui, sempre com indicações positivas, sejam clientes da sua empresa, sejam de outros assuntos, está sempre na parceria e eu queria muito trazê-la para a gente discutir esse assunto, a importância da assessoria de imprensa. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Fabiana, é um prazer estar aqui com você, estou muito feliz, obrigada. Vamos bater um papo aí, esclarecer alguns pontos aí para o pessoal. Pois é, e aí, gente, quando eu falo assessoria de comunicação, qual que é a importância da assessoria de comunicação? E aí eu repasso essa pergunta para você, Deise. O que é um assessor de comunicação, um assessor de imprensa? Eu vou explicar daqui a pouco, a gente vai fazer a diferença dos dois. Isso. Mas o assessor de imprensa e o assessor de comunicação são figuras importantes para vender uma ideia, vender uma marca. Sim, a comunicação ela é essencial, né, dentro de uma empresa, seja ela pequena, média ou de grande porte. A comunicação ela é importante a todo tempo, a todo momento. E aí tem um conceito que eu gosto muito da comunicação, que é tornar comum. Então eu tenho que tornar comum essa comunicação, a mensagem que eu quero transmitir. Então, desde que seja, né, por exemplo, se eu tenho uma empresa, desde aquela comunicação que atinge lá uma pessoa que está lá na portaria, que é a carinha, que recebe todo mundo, até a alta hierarquia dessa empresa. Então, tornar comum. Então, assim, a comunicação, ela se faz totalmente essencial. Seja para você comunicar com o seu público interno, com seus parceiros, né, com os seus clientes, seja com o público externo. Então, assim, como que eu vou transmitir, levar a minha mensagem para esse público? Como que eu quero me comunicar? E aí tem a questão da assessoria de imprensa e da assessoria de comunicação. Pois é. Você que está acompanhando o programa pensou assim, gente, que diferença? O Fabiano está falando assessor de comunicação, assessoria de imprensa. Que diferença é essa? Há uma diferença na Deise? Muita diferença. A assessoria de comunicação, eu gosto de dizer que ela vai fazer um trabalho muito mais integrado, muito mais conectado. Então, assim, você precisa se comunicar com os seus colaboradores, com os funcionários. Então, assim, você precisa criar uma comunicação específica para esse público, né? Que é aquela comunicação interna. E aí eu preciso me comunicar, por exemplo, nas redes sociais. Então, como que eu vou fazer essa comunicação? Né, nas redes sociais. Então, eu tenho um site. Então, se eu vou fazer uma comunicação para os meus colaboradores, vou participar de um evento, como que eu vou levar essa comunicação? Então, eu tenho ali várias estratégias. Então, para cada ponto que eu quero atingir, eu tenho que criar uma estratégia específica. Então, eu costumo dizer que essa assessoria de comunicação, ela é muito mais ampla. Ela é integrada. Até mesmo pensando, por exemplo, na identidade visual. Na produção de conteúdo. Na produção de conteúdo. Então, por exemplo, se eu vou abrir o meu negócio, seja ele pequenininho, vou começar lá nas redes sociais, por exemplo, eu tenho que pensar qual que é a identidade visual, qual que vai ser a logo, né? A mensagem que eu quero transmitir, porque tudo isso conta e faz muita diferença. E aí, quando eu falo, por exemplo, de assessoria de imprensa, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Você me fez um convite, eu estou aqui sendo a fonte do dia. Exato. Para dar entrevista, da gente falar um pouquinho sobre comunicação. Então é isso. Porque às vezes o profissional, o advogado, o contador, Sim, ele um médico, qualquer profissional liberal ou de empresa, indústria, ele não está no dia a dia da imprensa, ele não faz o contato com a imprensa. E o que é muito legal é que muitos tem tanta noção de comunicação, da importância da comunicação, que muitos, quando passam a ter uma assessoria de comunicação, começam a ver, poxa, que legal,
o assessor consegue me levar para lugares em que eu não conseguiria chegar. Porque não é, ele tem que mexer, se ele é advogado, ele está ali mexendo com processos, com situações, com audiências, então é onde entra o jornalista. Só que entra o assessor de comunicação. Mas o assessor de imprensa, como você citou, que é essa pessoa que faz um intercâmbio ali, né, entre as informações, é legal a gente pontuar aqui, aproveitar a sua experiência. O assessor, tudo isso, gente, tem dinheiro nenhum. Não tem dinheiro. Eu não cobro desde um cliente dela para vir até aqui, nem eu pago a Deise para trazer determinada questão. É a mídia espontânea. E mídia espontânea não tem preço, literalmente. Não, não tem, Fabiano. Então, o que é interessante que eu sempre explico, né, para os clientes, os profissionais, empresas que têm interesse nessa parte de assessoria de imprensa, que é um braço da comunicação, né, que é um dos braços. Então, assim, quando eu falo em assessoria de imprensa, você contrata uma empresa, um profissional, que vai fazer essa conexão do profissional com os veículos de comunicação. Né? Então eu vou entrar em contato com a TV, com o rádio, com os portais, com os influencers, né, que podem ser de interesse ali daquela marca, e vou fazer o quê? Vou fazer sugestões de pauta, que são as sugestões de matérias, né, que acontecem no dia a dia. Então, o assessor de imprensa, ele vai fazer todo um planejamento estratégico, ele vai pensar em sugestões que possam ser interessantes para cada veículo de comunicação. Então, eu tenho que pensar em matérias que podem ser interessantes para a TV, para o rádio, para o site, porque cada um tem o seu formato, tem a sua produção, tem as suas exigências. E como você disse, o que é o mais interessante, assim, que eu acho que é um ponto positivo demais da assessoria de imprensa, é o fato da mídia ser espontânea, ou seja, você não paga por isso, né? Você paga pelo conteúdo, você leva a informação, né? É outra questão. Então, E é muito curioso, porque assim, eu também tenho oportunidade, né, nas minhas produções de fazer trabalhos de assessoria de comunicação quando eventualmente, apesar de não ser o meu forte, eu já recusei um cliente que chegou para mim e falou assim, eu quero dar uma entrevista na emissora X. Não existe isso. Não tem como, na assessoria de imprensa não tem como. Não tem como, você não tem, eu quero, não. Você vai trabalhar, você vai ter o conteúdo, tentar entender. Gente, uma coisa que é muito importante, você que é lojista, eventualmente empresário, está nos acompanhando, uma coisa que os jornalistas, os assessores de imprensa principalmente sofrem demais é nos momentos em que a imprensa se fecha para um assunto. Por exemplo, na semana passada, só em Belo Horizonte teve sequestro numa casa, desabamento em outra, e quando a imprensa está muito focada num assunto, não tem espaço para, de repente, alguém que está assessorando um médico para falar de um assunto, um psicólogo para falar de uma outra questão. E aí você começa a ter aquela, gente, tem que se reinventar. E aí a tática que o assessor de imprensa usa e que você usa muito bem é estar de olho no que está acontecendo. Então, se o assunto do momento é um desabamento, eu tenho um cliente que é gestor de crise, eu tenho um cliente que é engenheiro, ele é uma boa fonte para ser indicado, ou seja, ser um aporte para as redações. Né? Justamente. Nós ficamos de olho o tempo todo nos factuais. Uma coisa que eu falo muito, gente, assessor de imprensa, jornalista, tem que ler jornal. Tem que ler jornal, porque precisamos saber o que está acontecendo, quais são os espaços que nós temos disponíveis, que é interessante, né, para o nosso cliente, né, no meu caso, estar presente, ser uma fonte de referência. Então, a assessoria de imprensa, uma coisa que eu gosto de falar muito, Fabiano, é que a gente faz um trabalho de relacionamento. E para a gente construir uma reputação, isso leva-se tempo. Não é algo que eu vou construir em 2, 6 meses, não. Tem clientes que estão comigo, que sempre participam aqui com você, que já estão comigo há 3, 5 anos. Então, a gente fez todo um trabalho de construção de relacionamento. E é isso. E quando se tem um factual, a gente já tem um relacionamento, o jornalista que está lá na produção vai pensar assim, nossa, tem a Deise. A Deise tem um cliente que fala super bem, ele pode ser fonte para esse momento. Aí você liga para a Deise, aí o que acontece? Esse cliente dela, de repente, o que ela está atendendo não pode atender, ela vai e busca uns outros 3 para você que ela não está necessariamente tendo ganho ali com aquele cliente. Por quê? O seu compromisso
primeiramente, é com a informação. Isso, é com a informação. E nós temos um trabalho de relacionamento. Exato. Então, se caso, por exemplo, o meu cliente não possa, às vezes vão, por exemplo, no caso do advogado, porque está numa audiência, ele não consegue, mas a matéria ela precisa sair, ela Exato. precisa ser construída, e a gente não consegue esperar, né? Então, tá aí o nosso trabalho de parceria também, de amizade. Se eu não posso, se o meu não pode, será que eu não tenho um colega que atende um outro profissional também, Sim. que possa estar disponível? Então, isso é um trabalho de parceria também, né? É engraçado, né? Porque a gente está falando aqui tanto, né, de assessoria de imprensa e às vezes a pessoa pensa assim, ah, pois é, assessoria de imprensa não necessariamente é hoje. A imprensa não tem aquela força que tem no passado e tal. Aí que eu sempre digo, eu quero a sua opinião também. Talvez a gente não tenha na imprensa hoje a mesma reverberação que tinha no passado. Então, se alguém desse uma entrevista no rádio, hoje não reverbera tanto porque tem tantas outras mídias que talvez possam competir ali naquele mesmo horário. Mas ela consolida a marca pelo menos, né? É isso, porque a gente está em construção de uma reputação. E quando eu estou criando uma reputação, e quando a gente fala de mídia espontânea, é porque a pessoa ela vai ser uma fonte e ela vai ser referência naquilo. Então, o que eu sempre conto, assim, que eu gosto de compartilhar, é que todos os veículos de comunicação são importantes. A mídia, ela é importante. A internet, ela cresceu, ganhou o seu espaço, as redes sociais, mas todo mundo, Fabiano, tem o seu público, tem a sua audiência. Então, assim, e como eu trabalho com reputação e com fontes, é importante você estar em diversos veículos, em diversos meios de comunicação, porque isso fortalece a sua imagem, tem o público, e isso você vai fortalecendo a sua imagem. E sim, o meio de comunicação é forte sim, o impresso, a TV, o rádio, o site. Tivemos mudanças. Exato. E nessas mudanças é que a gente vai conversar no segundo bloco. Por quê? Por que o assessor de imprensa, hoje ele é muito assessor de comunicação e por que hoje é tudo integrado? Porque a produção de conteúdo ela também está na rede social, a clipagem antiga. Clipagem, gente, para quem não é, é aquela quando antigamente você recortava jornal para buscar. Hoje você vai buscando as entrevistas das pessoas, porque o cliente deu uma entrevista, ele quer ver onde foi a entrevista e tudo mais, como ele foi e tudo mais. E aí tem a preparação também dessa pessoa para dar uma entrevista. Então tem muitos assuntos desses que eu quero deixar para o segundo bloco. O que é? Quero que a gente fale aqui no programa, como cuidar mesmo da comunicação de uma empresa. Uma empresa sobrevive hoje se ela não cuidar da comunicação externa, mas também não cuidar da interna. Qual que é o poder de se comunicar? O que é esse poder de se comunicar? A gente vai para um breve intervalo e volta rapidinho aqui no canal Ver Brasil com Economia. E agora?